Sejam bem-vindos, aqui é o Jerônimo, sou autor do blog O Poder do Hidrogênio e venho agora explicar para os senhores e senhoras como funciona as placas neutras no gerador de hidrogênio. Aqui nós temos a imagem de um gerador, né? Esse é o gerador que vocês baixam pelo nosso blog, né? Aquele projeto. E esse gerador, ele tem como entrada de água, essa parte inferior, ele vem pela gravidade, né? E nessas duas partes superiores tem a saída do gás, no caso HHO. Vamos explicar como funciona ele, dando ênfase à placa neutra. Nessa imagem a gente observa o gerador numa visão superior. Então, aqui está representado um gerador formado por duas células, onde cada célula possui 7 placas. Nós temos 13 placas, essa é a primeira placa, essa é a segunda placa, terceira placa, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª. Essas 7 primeiras aqui fazem parte do primeiro gerador e essas 7 posteriores fazem parte do segundo gerador. Depois nós vamos ver na outra imagem, essa primeira placa aqui, ela recebe o negativo e essa aqui recebe positivo. E a última placa recebe o negativo, né? Então essa é a formação que a gente está verificando de duas células, né, de hidrogênio numa célula só. Então o que eu faço? Faço metade de um lado, metade do outro, usando placas neutras também. Aqui a gente consegue verificar numa outra imagem onde estão as ligações. Então aqui, ó, aquela parte que eu falei do negativo, a outro negativo e o positivo, que é a placa de número 7, né? Então aqui é dessa forma que é ligada as placas. Observe o seguinte, observe que aqui no meio não tem ligação nenhuma nessas placas. Então isso nós chamamos de placas neutras. Vamos entender para que funcionam essas placas neutras. As placas neutras são essas placas em amarelo. Então nesse exemplo, esse aqui é um exemplo usando acrílico para ficar uma forma mais didática. A placa azul eu vou estar chamando de placa positiva. A placa vermelha eu vou chamar ela de negativa. E a placa amarela eu vou chamar de placas neutras. Qual a diferença da placa ativa para a placa neutra? As placas ativas, no caso a azul e a vermelha, elas têm essa orelhinha aqui onde eu posso estar colocando um parafuso para conectar ela. Por que a placa negativa, placa positiva, eu usei vermelho e azul? Geralmente o vermelho ele representa uma placa negativa, né? A placa positiva que eu estou usando o azul, porque eu não utilizei a preta, né? Poderia ser uma pergunta, né? Porque a preta eu estou utilizando para representar as borrachas, né? Então aqui eu tenho 7 borrachas que vão estar interligando. E eu tenho a placa de acrílico, que é a tampa frontal e traseira. Então, usando essa analogia, eu vou continuar explicando. Essa é a representação de uma placa montada sem o acrílico, usando como tampa, né? Então, eu tenho uma borracha, tenho a placa ativa positiva, tenho a placa neutra, a borracha, placa neutra, borracha, placa neutra, borracha, placa neutra, borracha, placa ativa e borracha novamente. No próximo vídeo eu vou estar recolhendo essas borrachas e vai aparecer só as placas ativas e as placas neutras. Vamos explicar um pouco mais detalhado. Nessa imagem nós temos dispostas as placas, né? Onde eu tenho as amarelas são as placas neutras, como falado anteriormente, as placas ativas azul e vermelha. Observe o seguinte, a distância entre as placas deve ser de 1,6 milímetros. Por quê? Porque em 1,6 milímetros eu consigo trabalhar o potencial elétrico de forma que eu consiga um desempenho maior, um maior desempenho. E 1,6 milímetros também é a distância que fica fácil da bolha trabalhar e ela se desprender das placas e subir com mais facilidade. Se eu colocar ela muito maior, a solução vai precisar de mais soda cáustica no caso, e a condutividade fica comprometida com isso. Então, para ter um desempenho bom, é interessante usar 1,6 milímetros. Não se assustem. Essa é uma forma para demonstrar eletricamente como funciona, como que age as placas. As placas, elas vão estar dispostas em 4 placas neutras. Então, entre elas vai ter a solução. Essa solução eu vou estar colocando
No caso, nós utilizamos 5 gramas por litro de água destilada. E esse momento essa solução líquida, ela representa como se fossem as 4 resistências. São o líquido que estão entre as placas. Para que você quebre uma molécula de água, para que ela vire HHO, é necessário, teoricamente, 1,3 volts. Isso é a tensão ideal. A tensão ideal não encaixa no nosso experimento, né? E quando eu aplico 1,3 volts, ela faz com que quebre essas pontes aqui e ela fica livre, HO. Ela não é H2 ainda. Ela, no primeiro momento, ela é H e o O separado. Através de alguns experimentos, foi constatado que ela começa a trabalhar a partir de 2,4 volts dentro dos nossos geradores. Assim, vamos colocar como uma situação real 2,4. E para os nossos cálculos, vamos estimar 3 volts. Então, nessa experimentação que nós estamos utilizando, o nosso gerador, ele é alimentado por uma tensão de 12 volts, vai correr uma corrente de 10 amperes, e a tensão que eu preciso em cada um deles é de 3 volts. Então, aplicando essas variáveis, a fórmula para divisor de tensão é o seguinte: a tensão que eu quero, no caso V1, V2, V3, V4, ela é igual à tensão total sobre a razão da resistência que eu estou procurando e a somatória das outras resistências. Então eu quero 3 volts no ponto A, 6 no ponto B, 9 no ponto C e 12 no ponto D. Seria a tensão 1, 2, 3 e 4. Por que isso? Porque essa é a tensão que eu consigo aproveitar os 12 volts em sua totalidade. Nessa imagem é semelhante à imagem anterior, só que aqui eu estou mostrando aquela fórmula na prática dentro das placas neutras. Então o potencial de 12 volts daqui e aqui, ele é aplicado. O que acontece? Como eu consigo colocar 3 volts entre as placas, ficando 3, 6, 9, 12, tensão 1, tensão 2, tensão 3 e tensão 4, eu observo que a diferença entre eles vai dar 3 volts. E os 3 volts vai fazer com que eu consiga, na situação real, gerar o hidrogênio e o oxigênio sem aquecer o nosso gerador. Por que sem aquecer o nosso gerador? Se eu utilizasse 12 volts direto, os 3 volts ia quebrar a água, né, fazendo hidrogênio e oxigênio, e o restante geraria calor, então eu teria 9 volts gerando calor. Por isso que muitas vezes nos geradores a gente observa pessoas reclamando do calor gerado. Geralmente é por causa dessa tensão. Então as placas neutras servem para balancear isso. Nessa imagem a gente consegue entender como que funciona a ligação elétrica entre eles. É como se fosse uma pilha, aquelas pilhas que a gente coloca em rádio. Então, se aqui é negativo e aqui é positivo, as placas neutras vão funcionar como se fossem pilhas. Então, negativo de uma liga no positivo, então vai negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Essa placa aqui ela é totalmente positiva, essa placa é totalmente negativa. Mas aí vem a pergunta: por que você está explicando que as duas últimas placas, que são as placas ativas, elas são completamente negativa ou positiva? É porque na geração do hidrogênio, no polo negativo vai ficar o hidrogênio, no polo positivo vai ficar o oxigênio. Então eu tenho que saber a polaridade para que eu entenda aonde que está o caminho dos gases nessas placas. Vamos observar isso na próxima imagem. Conforme a explicação anterior, então, se essa placa aqui é negativa, então dos dois lados vai gerar o hidrogênio. E na hora que eu ligo positivo e negativo como se fosse bateria, então vou ter o oxigênio gerado desse lado da borracha, o hidrogênio gerado desse lado da borracha, o oxigênio desse lado e assim sucessivamente. Vou chamar a outra imagem. Com as duas imagens a gente começa a observar como elas funcionam, né? A questão da polaridade. Assim, nesse vão daqui, né, que seria esse vão daqui, de um lado vai ficar o hidrogênio e do outro lado vai ficar o oxigênio. Então aqui eles se misturam, o oxigênio e o hidrogênio, que vai passar pelos dutos e vai sair para o fornecimento do HHO no veículo, em outro dispositivo que você esteja utilizando, né? Espero ter orientado nisso daqui. O nosso compromisso é de fazer com que você transforme com essas informações, veja o potencial da energia livre, né?
Se tiver alguma dúvida, pode me contactar pelo e-mail jerônimo@opoderdrogênio.com.br. E obrigado pela presença, continue compartilhando esses vídeos, nos acompanhando no Facebook, e que nós estamos aqui para auxiliar. Pela vossa atenção, muito obrigado.